Olá! Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem, sei lá, ter uma vantagem quase injusta na vida? Sabe, elas conseguem aquele emprego, fecham um negócio, parece que navegam pelo mundo com uma facilidade que, sinceramente, desafia a lógica. O que será que elas têm que os outros não têm? Olha só, vamos pegar a história de uma pessoa chamada Ana. Ela tinha um emprego super bem remunerado no mercado financeiro e perdeu. Mas em vez de só dar aquele tapa no currículo, ela fez algo bem diferente. Ela investiu nela mesma, sabe? Perdeu peso, mudou o cabelo, comprou um terninho chique que valorizou não só o corpo, mas, e isso é o mais importante, a confiança dela. E o resultado? Bom, um emprego novo com um salário, pasmem, 50% maior. E aí a gente se pergunta, né? Foi só a qualificação dela, a experiência, que garantiu esse salto gigantesco na carreira? Ou tinha alguma outra coisa em jogo ali? Algo que a gente não costuma colocar no papel, mas que todo mundo meio que percebe. Para a gente entender direitinho o que aconteceu com a Ana, a gente precisa mergulhar num conceito que, olha, pode mudar o jeito como a gente enxerga o sucesso. É a ideia de um quarto capital pessoal. Olha, no campo das ciências sociais, a gente já está acostumado com três tipos de capital, certo? Tem o capital econômico, grana, bens, o que a gente tem. O capital cultural, o que a gente sabe, diplomas, conhecimento. E o capital social, o famoso quem a gente conhece, a rede de contatos. Mas e se eu disser que, segundo a socióloga Catherine Hacking, está faltando uma peça crucial nesse quebra-cabeça? Um quarto atributo que ela chama de Capital erótico. E calma, antes que alguém pense besteira, não é só sobre beleza de capa de revista, não. É uma mistura, uma combinação poderosa de atrativos físicos e sociais. Pensa assim, é beleza? Sim, mas é também charme, estilo, energia, aquela habilidade de fazer os outros se sentirem bem por perto. É, sabe, aquele algo a mais que atrai as pessoas, seja no trabalho, na vida social ou nos relacionamentos. A Hacking, então, quebra esse capital em 6 elementos. Vamos lá. Primeiro, claro, a beleza e atratividade sexual. Depois vem as habilidades sociais, tipo graça e charme. Aí tem a vivacidade e energia. Sabe aquela pessoa que entra no lugar e parece que acende uma luz? É isso. Tem a apresentação social, ou seja, o nosso estilo, como a gente se veste, se porta. E por fim, a sexualidade, que não é só o físico, mas também a competência em se relacionar. Ok, muito legal, mas e daí? Na prática, qual é o retorno disso tudo? Como esse tal de capital erótico se transforma em vantagens de verdade no mundo real? Pois é, as evidências mostram que os benefícios são enormes. Quem tem um alto capital erótico não só se dá melhor nos relacionamentos, mas também tende a ter muito mais sucesso profissional. Essas pessoas são vistas como mais persuasivas, mais competentes, mais cativantes. E isso, claro, abre portas em todo lugar, na política, nas artes, no mundo dos negócios, em tudo. E o mais impressionante, dá para colocar isso em números. Já ouviu falar no prêmio de beleza? Pois é, estudos mostram que ele pode aumentar o salário de uma pessoa entre 10% e 20%. E isso é quase o mesmo tipo de vantagem que pessoas mais altas têm. O ponto é, ser atraente, no fim das contas, paga dividendos de verdade, no bolso. Mas espera aí, alguém deve estar pensando, beleza, não é algo totalmente subjetivo? Bem, não exatamente. Acredite se quiser, mas pesquisas que pediram para entrevistadores avaliarem a aparência das pessoas mostram uma concordância surpreendente. A grande maioria de nós, aliás, cai na categoria na média. Cerca de um terço é visto como acima da média e só uma pequena minoria fica abaixo. O que isso quer dizer? Que a atratividade, sim, pode ser medida de um jeito bem consistente. Tudo bem, agora vamos entrar na parte talvez mais controversa da teoria da Hacking. É o que dá a base para muito do valor do capital erótico, principalmente o feminino. Vamos falar sobre a política do desejo. A Hacking propõe uma ideia que ela chama de déficit sexual masculino. A teoria, que se baseia em um monte de pesquisas, diz o seguinte: em média, o desejo sexual dos homens é bem maior que o das mulheres. E é esse desequilíbrio, segundo ela, que daria ao capital erótico um poder de barganha gigantesco nas relações. Pensa nisso como uma lei de oferta e demanda, só que aplicada ao desejo. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Ele mostra a porcentagem de pessoas que gostariam de fazer sexo com mais frequência. Repara só, a diferença entre homens e mulheres, que já existe no começo da vida adulta, fica gigante depois dos 30 anos. Uma baita porcentagem dos homens continua querendo mais, enquanto o interesse feminino, em média, tende a diminuir.
E a coisa não para por aí. Se a gente olhar para um comportamento privado, como o autoerotismo, a tendência se confirma. Mesmo numa atividade que não depende de outra pessoa, os homens relatam praticar com muito mais frequência que as mulheres. Isso, segundo a fonte, reforça a ideia de uma diferença fundamental no impulso sexual médio. E claro, essas diferenças acabam se refletindo na forma como cada um encara o sexo. As pesquisas mostram que, de modo geral, os homens tendem a ver o sexo mais como algo recreativo, buscando novidade e variedade. Já as mulheres, por outro lado, seriam mais propensas a ligar o sexo a uma conexão emocional, ao amor. Beleza. Mas por que essa discussão toda sobre um quarto capital é tão importante agora, no mundo em que a gente vive hoje? Olha, o valor do capital erótico está subindo e por vários motivos. Primeiro, a mídia não para de elevar o padrão de beleza, né? Segundo, as taxas de divórcio são mais altas, então as pessoas voltam para o mercado e precisam se manter atraentes por mais tempo. Terceiro, esse mercado de relacionamentos hoje é global, o que aumenta a competição para todo mundo. E por último, os homens estão sentindo cada vez mais a pressão de competir, não só com a carteira, mas também com a aparência. Tem uma frase bem provocadora da Helena Rubinstein, aquela gigante dos cosméticos, que diz assim: "Não existem mulheres feias, apenas preguiçosas." Essa frase, por mais polêmica que seja, resume bem uma ideia central da teoria da Hakim, a de que a atratividade não é só um presente da genética. A grande sacada aqui é que o capital erótico não é algo fixo, estático. Lembra da Ana, lá do começo? A história dela mostra exatamente isso. É algo que pode ser cultivado, desenvolvido, melhorado com esforço. É, no fundo, um tipo de autoinvestimento. E isso, claro, cria uma oportunidade gigantesca de mobilidade social, mas, por outro lado, também joga uma pressão a mais para todo mundo, né? Para a gente se apresentar sempre da melhor forma possível. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar mesmo. Se a gente aceita que a atratividade funciona como um capital, que dá retornos reais na vida profissional e pessoal, será que investir nisso, como a gente investe em qualquer outro ativo, não é só uma estratégia racional no mundo de hoje? A resposta: bom. Talvez ela defina muito do nosso futuro como sociedade.